Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Se você gosta de chatbot ou não suporta conversar com uma máquina, ou se adora respostas automáticas ou morre de medo que os robôs dominem o mundo, não tem problema. Você vai aprender muito aqui com a gente hoje. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E como eu já dei um spoilerzinho, hoje nós vamos falar de chat de voice bot. Com certeza um assunto muito bacana para a gente desenrolar. E hoje nós temos duas presenças marcantes aqui, é o nosso primeiro podcast com duas mulheres. Então a primeira é Janaína Pereira. Por favor, vou pedir que você se apresente. Oi pessoal, sou a Janaína Pereira, trabalho com interfaces de voz já tem quase 8 anos, agora em novembro. E estamos aí para desmistificar o que a gente já sabe e aprender muito mais. E completando aqui nosso jardim de flores, Rafaele Gruber. Vou pedir que você se apresente, por gentileza. Olá a todos, meu nome é Rafaele, eu trabalho atualmente na TOTOS, sou engenheira de pesquisa e desenvolvimento e trabalho com um projeto de um framework open source. Atualmente não trabalho com chatbots diretamente, mas estudo e desenvolvo um chatbot. Fantástico, já sabe mais do que a gente, tá perfeito. E agora é hora do nosso menino de ouro aqui mandar o jabá pra gente. Manda aí, Álvaro Camilo. Opa, tô aqui para falar do quê? Do developers.totos.com. No nosso portal, nós temos blog post, nós temos esse podcast, nós temos muitos eventos, muitos meetups e, claro, nós temos vagas, certo? Então vamos lá, acessem developers.totos.com. Então vamos começar o nosso primeiro bloco aqui, fazendo uma introdução ao chatbot, a nossa receitinha de bolo básica. O que é o chatbot e qual que é a diferença do chat para o voice bot? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque, na verdade, começou tudo com um chatbot. Todas as aplicações que tragam alguma resposta automática estavam nomeando como chatbot. E aí, com as novas soluções que saíram para voz, até mesmo com imagens, começaram a abrir novos caminhos e novas palavras também vieram. Então, basicamente, o voice bot é quando a gente utiliza a voz para interagir com o usuário, seja porque o usuário falou com o bot ou o próprio bot usou uma voz para falar com o usuário. E a questão do chatbot, ela continua um pouco mais abrangente, né? Tudo é chatbot, mas na verdade não é tudo chatbot. O chat acaba sendo a conversa mesmo, né? Ficou uma palavra um pouco mais conhecida e acessível para todo mundo, mas tem a sua diferença, com certeza. Isso mesmo, então o chatbot ele realmente está bem ligado à parte de chat, né? Simulando uma conversa com um humano mesmo no chat, como a Janaína comentou. Bacana. E falando de aplicações práticas e cases de mercado, o que a gente podia comentar a respeito? Bom, falando sobre mercado, um case bem bacana que a gente pode comentar é o do manual cognitivo da IBM, por exemplo, que eles fizeram para um carro. É daqueles carros assim que só algumas pessoas muito selecionadas na sociedade conseguem comprar. Que não estão ouvindo esse podcast, infelizmente, né? Bem por aí. Eles fizeram, ao invés de entregar um manual para a pessoa escrito, eles fizeram um aplicativo para o celular. E nesse aplicativo você consegue interagir através de voz e também ouvir o que o aplicativo tem a te dizer sobre qualquer tipo de dúvida. Como que eu reclino meu banco, aonde que fica tal peça. É bem interessante pesquisar esse case. Só que o que mais se utiliza mesmo no mercado nem é isso. Isso, na verdade, agora que a gente que fica mais ligado à interface de voz está estudando, isso de fato é um voice bot. O que costuma se ter muito no Brasil desde os anos 90 é o que a gente chama de IVR, que são as URAs, que podem ser ativas ou receptivas. Então aí a gente não tem uma inteligência artificial por trás, até pode ter, mas não necessariamente, elas consomem API, SOAs. Então esses são os cases mais comuns e mais relevantes do momento. Com a chegada dos novos devices, né,
Alexa do Google, agora no final do ano. Isso pode vir a mudar daqui a uns anos. Não sei o que a Rafaele acha. Eu concordo, acho que tem muita expectativa para bots, né, nos próximos anos. E teve um bot que ele entrou no mercado de forma experimental. Eu tive a chance de usar e eu gostei muito dele. É na plataforma Duolingo, que é aquela plataforma que a gente aprende línguas, né? E tem vários chamados pedindo para esses bots voltarem, né? Eles eram de chat, então. E você interagia com eles em situações que você poderia utilizar a língua que você estava aprendendo. Então eles identificaram que as pessoas, quando a gente tá aprendendo uma língua, né? Eu me incluo nessa também. A gente tem vergonha de conversar com pessoas. Porque a gente tem aquela vergonha de errar, de estar falando uma palavra esquisita. Então eles lançaram esse bot de forma experimental e eles tiraram agora. Mas eu gostei muito de interagir com ele, porque você consegue simular que você estava numa pizzaria, pedindo coisas e conversando, e utilizando da língua que estava aprendendo, né? E ele te corrigia também, mas é muito mais confortável falar com ele do que falar com uma pessoa real. Então eu gostei muito daquele chatbot, também tô esperando ele voltar. E tem vários casos no mercado, assim, tem muita startup que tá saindo com bots, é muito interessante. Teve uma também agora, que é brasileira, e são bots também que estão voltando para a área de saúde. Então, para prevenção de algumas doenças emocionais e também que acompanham gravidez. Tem uma empresa chamada Vitalk que está com um produto muito interessante, uma proposta, né? Que ela também está passando isso para empresas, porque muitas empresas já têm programas de prevenção que auxiliam os colaboradores a ficarem mais saudáveis. E esse chatbot, ele faz isso. Então, ele tem uma conversa bem ativa, né? Que te chama durante a semana para conversar. Hoje ela tá no Facebook. Achei bem bacana também interagir com ela. Então, eu tenho muitas expectativas do mercado desses chatbots que vêm para resolver problemas muito reais e que vão ajudar a gente. E aí eu adoro ficar olhando esses cases novos assim. Quando a gente fala de URA, que a gente até comentou no meio da resposta de vocês, você está falando daquela chatice de ouvir 10 minutos de fala e fala pressione 1, 2 ou 3. Isso seria mais a URA ou isso também entraria em alguma coisa parecida com chatbot? Sim, essas são as URAs. Quando elas são feitas com as boas práticas, que a gente já tá careca de saber, só estudar, elas não ficam assim chatas, mas essas são as URAs. O que a gente tem também são as ativas que entram em contato, não aquela que o usuário liga para uma empresa, aí essas podem ser chamadas de VDAs ou agentes virtuais, mas essas são as mais comuns. Então a gente pode chegar a chamar de voice bot, mas agora o que está mais próximo mesmo de ser um voice bot é essa inteligência artificial que a gente vai ter com os devices, como a Rafa estava falando. É até algo que a gente explorou no último meetup, o quarto meetup de VUI que foi feito, e a gente trouxe uma startup que concorreu lá no Voice Summit em Nova Jersey, e eles ficaram como finalistas de uma solução que eles trouxeram para a voz. Então, de fato, a Rafa está super certa, porque a gente está tratando muito problema com as URAs, é sempre problema, eu preciso resolver alguma coisa, estou estressado. E agora, com essas novas soluções em devices, a gente vai poder fazer tratativas de solicitações também, saúde, com crianças também, o mercado está muito forte. Eu tenho um caso que você falou, Janaína, em como desenvolver uma interface chatbot que é agradável ao usuário, porque eu tenho uma péssima experiência numa empresa aí de telefonia, que eles decidiram que você não digitava os números, você tinha que falar o número, tipo do CPF. E eu falava 333, tipo, eu tava falando meu CPF e a URA não entendia. Eu falei, mano, não é mais fácil eu digitar, porque é um número? E eu falava, 2, 20. Não, e não entendia. Você quis dizer 15? Eu falei, não. Foi muito frustrante. Tipo, então assim, nesse caso, se é mais fácil digitar um número, por exemplo, CPF, é mais fácil digitar. Então você digita, você tá no telefone. Mas assim, quero falar com atendimento, não sei o que, aí realmente direciona. Então é bem interessante essa questão que você falou, Janaína. Sim, perfeito. É exatamente isso. A fala é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vem pro mundo. Então ela já é muito natural. Até por isso, resgatando um pouco o que a Rafaele falou no início, é que a gente se sente incomodado em falar em outra língua. A gente não é nativo. Então, como agora está fazendo no podcast, falando naturalmente, a gente não precisa pensar muito, já é algo que sai muito natural. Quando a gente precisa sair desse esquema mental, é muito mais difícil, seja porque é outra língua, seja porque eu preciso falar números sendo que eu tô vendo que dá para apertar. Então, boas práticas existem no mercado e algumas empresas seguem, outras não, cada uma com a sua razão, né?
Falando hoje de todas as apresentações que eu tenho visto nos últimos anos, aquele do Google Duplex, aquele assistente, vocês devem ter visto o robô ligando para marcar um cabeleireiro. Aquilo foi fantástico. Vocês acham que a gente vai ter isso em pouco tempo como realidade pra gente no geral? Olha, há quem diga que na verdade aquilo foi mais para apresentação do Google I/O. Eu não fui checar, eu tô só trazendo o que eu ouvi. Que foi uma montagem, mas hoje já se sabe que sim, o Google tá fazendo isso na vida real. Então é bom que se esclareça essa parte. Agora, dentro do Brasil, eu sempre penso em dois aspectos muito importantes, porque a gente precisa trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Acho que a primeira coisa é a questão da internet, né? Para a gente poder usar essas coisas, a internet tem que ser, não precisa ser de ponta 2 GB de internet por segundo, mas precisa ser uma banda alta. E a gente tem muito problema com internet no Brasil e também poucas pessoas com acesso. Pode parecer que não, porque a gente fica dentro daquela bolha, né? O celular, todo mundo conversa via internet e tudo, mas se a gente for contar mesmo, todas as pessoas do país, nem todas têm acesso, é muito baixo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, que acaba trazendo uma dúvida se a gente vai conseguir chegar nesse ponto de trazer essa solução de design. Eu acho que um outro também, que é a questão do contexto em si, de quais seriam as soluções e quais motivos eu teria para me relacionar com um device. Porque o Brasil gosta muito da cultura americana, então como lá já está espalhado, já a cada 10 casas, 7 tem pelo menos um home que eu consigo falar, então como lá tá usando, eu vou usar aqui também no Brasil. Ok, não sei até que ponto isso é ok ou não, a gente teria que fazer uma pesquisa, mas a gente ainda não sabe, isso é fato, quais são os temas, quais são os assuntos que vão motivar o brasileiro a utilizar esse tipo de coisa. Então, eu, pelas pesquisas que eu faço, pelo que eu leio, penso que será compras. Toda vez que ele quiser fazer algum tipo de compra, então a galera do e-commerce, galera que faz alguma venda online, vai se esbaldar no primeiro momento. E as piadinhas, né? De perguntar como é que tá o clima, perguntar o que ela acha do concorrente. Então eu acho que essas vão ser as primeiras ondas que a gente vai surfar, para depois a gente chegar numa prestação de serviço mesmo, como foi feito no Google Duplex. É isso que eu penso. E na verdade, outra coisa que falaram muito foi que como você vai saber ou não estar falando com uma máquina, que isso parece que incomodou mais ainda, principalmente os norte-americanos, do que a própria apresentação do produto, que foi espetacular, né? Como é que você vai saber com quem você está falando? Eu, particularmente, não ligaria para isso. É que essa questão é interessante, que quando eu assisti uma palestra da Janaína, né? E eu lembro que teve algumas situações com o voice bot que eles fizeram que a pessoa não identificava mesmo se era humano ou se era um robô. Você lembra desse caso, né, Janaína? Eu nunca esqueci, achei bem interessante. Sim, lembro sim. Sempre converso com os designers sobre ele, porque alguns defendem muito, a gente precisa já chegar falando, oi, eu sou assistente virtual, não sei o quê. E outros falam, gente, a gente vai tomar um tempo que não precisa para isso. Ele quer resolver independente se é um robô ou não. Ambas as questões estão corretas, se você for parar para pensar, porque eu não quero ser ludibriado, talvez por saber uma máquina facilite a comunicação, já que a gente ainda não está tão evoluído assim, generalizando mesmo, a gente tem que ver caso a caso, tão evoluído numa conversa ainda por voz, mas ao mesmo tempo, realmente, eu preciso só resolver. Se vai ser a máquina, se vai ser um ser humano, aí é uma estratégia da empresa e não minha, usuário. Então, assim, eu acho que, eu defendo muito que, se isso for muito relevante para que o usuário tenha sucesso na tarefa que ele está fazendo, beleza, vamos falar. Se não tem relevância, então não precisa falar. Eu realmente defendo que a gente precisa trazer esses tipos de questões mais filosóficas para o design, quando isso atrapalha na jornada que ele precisa fazer. Se não atrapalha, ia dar na mesma. Verdade, eu concordo. É que eu falei, como eu estava falando, no momento que a gente vive um monte de questões éticas, a gente se pergunta, será que vai ter que a pessoa aprovar, eu quero receber a ligação de uma máquina? Não, eu não quero. Porque como a gente tem hoje, a gente quer ou não receber ligações de um call center. A gente vai entrar aí mais, somente quando tiver. Hoje a gente tem robôs virtuais no computador. Um dia a gente vai ter robôs andando entre a gente. Acho que ninguém tem dúvida disso. A gente vai ter que vencer uma batalha por vez. Acho que tem um ponto importante que a Janaína falou da cultura brasileira, e eu acho que uma coisa que agora que tá começando a melhorar, talvez no próximo bloco vocês vão explicar melhor pra gente, mas é com relação ao idioma português, né? Muitas vezes esse negócio de chatbot, essa interpretação era muito comum para o idioma inglês, e chegou
bem mais tarde aqui para português, né? Então, por isso que talvez ainda não criou-se essa cultura de usar o assistente pessoal em casa tão forte quanto tem nos Estados Unidos, né? Talvez quando melhorar e ficar 100% mesmo, talvez, né, a gente passe a usar. É isso mesmo, faz total sentido, total sentido. E também o grande preconceito linguístico que existe, né? As empresas ainda acham que indo para voz, elas precisam se comunicar com os usuários como se fosse um texto escrito ou com palavras que as pessoas não entendem. Quanto mais natural, vou me repetir, for a comunicação, mais ela precisa ser fluida e parecida com o que a pessoa utiliza. Então, assim, vai ter que usar aparelhinho e não vai ter que usar decoder. Não tem jeito. Se você quer sucesso, escreve aparelhinho, fala aparelhinho, não fala decoder, senão ninguém vai saber o que é. É verdade. Ainda mais que vai bagunçar metade português, metade inglês. Aí a coitada da máquina também não tem obrigação de saber o que você tá falando, né? Decoder podia ser o nome do seu cachorro, né? Tem gente que é criativa, né? Agora vamos falar um pouquinho de botar a mão na massa disso. Vamos começar um bloco aqui falando de como a gente consegue construir um chatbot. Qual que é a dica para quem tá pensando em começar a brincar com isso? Esse é um assunto realmente longo, né? Eu falo por mim, uma pessoa que não trabalha diretamente com chatbot, mas sempre gostou muito de bots, robôs, esse universo. Então tem muito material na internet. Como desenvolvedor, você consegue desenvolver consumindo algumas coisas prontas já. Então você consegue programar um chatbot em um dia consumindo coisas prontas. Então você vai ter as suas limitações de consumir essas coisas prontas, ou você também pode ser um especialista da área de inteligência artificial e criar coisas mais profundas, vamos falar assim, né? Então as dicas seria pesquisar na internet, ver qual que vai ser a linguagem que você vai querer usar, qual que vai ser o seu objetivo e qual que vai ser o objetivo do seu bot. Também verificar se você realmente precisa de um bot. Foi bem bacana essa fala da Rafaeli, porque a visão que eu tenho, na verdade, para contribuir com quem está ouvindo, é mais do ponto de vista de design, por ser designer, né? Então, quando ela trouxe essas sugestões do ponto de vista de desenvolvimento, eu achei muito legal. Eu nunca parei para pensar por esse aspecto. Falando um pouco de design, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ouvir as pessoas. Isso, assim, qualquer designer tem que fazer, qualquer profissional, na verdade, precisa fazer. Mas para você fazer uma simulação de uma conversa por áudio, por voz, se você não souber como as pessoas, principalmente aqui no Brasil, falam que é uma cultura muito específica, como já foi citado, você não vai conseguir simular, vai ficar algo esquisito, assim. E aí você não vai precisar falar que é máquina, a sua própria solução já vai mostrar que você é uma máquina. Então acho que a primeira coisa que tem que fazer é ouvir, assim, parar, realmente observar e falar. As pessoas falam muito rápido do jeito que eu tô falando agora, ou elas falam mais devagar porque elas estão querendo chamar a atenção, enfim, notar tudo isso, quais são as palavras que elas utilizam e tudo mais. Acho que essa seria uma sugestão mais soft skill, digamos. Falando um pouco de hard skill, de fato, como eu falei, já temos boas práticas do que fazer para uma interface de voz funcionar. Então, primeiro, eu acho que a grande dica de ouro que me deram quando eu cheguei nesse meio, e até hoje ela é infalível, independente do tipo de solução, de plataforma, é que a memória ela é curta. Então, possivelmente vocês, tanto a gente que está aqui conversando quanto quem está ouvindo, não lembra em detalhes tudo que a gente já conversou nos primeiros, 3 minutos de podcast. Então, a gente precisa lembrar que essa memória é curta. Quanto mais falar, mais difícil vai ser da pessoa assimilar e, enfim, parecer um diálogo, né? Um diálogo é um bate-bola, um ping-pong. Eu falo, você fala e assim por diante. E aí, sim, a gente começar a pegar algumas heurísticas e alguns aspectos que já existem para design do ponto de vista geral, seja visual ou até mesmo de conversa, para depois aplicar. Então a gente já tem muitas práticas, livros, artigos sobre o X-Writing, que vai desde o X-Writing para a tela, e a gente também consegue trazer algumas coisas para voz, lê muito sobre acessibilidade. Então, é um campo também que bebe muito da voz, porque toda vez que a gente não consegue navegar num site, a gente vai... Essa solução que ele traz de acessível, né? Tem alguns sites que não são tão acessíveis e outros são.
Mas lá tem muito isso de como a pessoa vai utilizar sem enxergar. E se ela não enxerga, ela vai acessar algum produto digital ouvindo. Então, isso também pode ajudar bastante. E conversar com profissionais que estão já na área. A gente já tem, nessa última década, vários profissionais que trabalham com isso. A gente está fomentando uma comunidade, a comunidade Food Designers Brasil, para juntar todos eles, fazer meetups e construir essas boas práticas brasileiras que são adaptadas de lá e que também são descobertas aqui. E testar bastante. Não tem muito segredo, não é muito diferente de outro tipo de solução técnica. Então você vai lá, escreve, aí pede para a pessoa ouvir, você fala a frase, a pessoa fala, olha, eu não entendi nada do que você falou. Putz, vou ter que reescrever. E testar, porque senão não vai rolar diálogo, não vai ter uma conversa. Você que já trabalhou com isso, que conhece como é que é o processo, o que você recomendaria a nível de linguagem, de library, de ferramenta para fazer? Mas aí especificamente uma coisa que você lidou e que você acha que deu um resultado bom. Eu recomendo as bibliotecas da IBM, que foram as que eu utilizei para desenvolver. Eu utilizei a Vit AI e também tem o Watson. Pelo que eu conversei com algumas pessoas que estão desenvolvendo chatbots, eles também estão utilizando essas plataformas para desenvolvimento e a grande vantagem delas é que elas geram APIs para a gente consumir. Então, a nossa linguagem de back-end pode ser qualquer linguagem. No meu caso, como sou front-end, acabo usando o Node, por ser mais familiar, mas aí você consome informações dessas plataformas. Aí lá dentro você cria intenções e entidades. E aí você começa a treinar o seu bot dentro dessa plataforma. O que eu gostaria de colocar como muito, mas muito importante para quem quer desenvolver é a parceria com o time de UX. Porque a parte técnica é essa parte que eu tô comentando da IBM, a parte das intenções, que a gente vai treinar o nosso bot. Mas a jornada, que foi o que a Janaína falou, a gente precisa fazer parceria com o UX para ouvir as pessoas e a partir disso criar essas jornadas. Então é uma parceria que você pode, a título de conhecimento, estudar sozinho, mas em algum momento o ideal é que você tenha esse contato com o seu usuário e que você tenha essa parceria com o pessoal de UX. E só lembrando, não é muito jabá, mas sendo, a Rafa falou muito bem da biblioteca do Watson, que é bem legal, mas a TOS está desenvolvendo a nossa, que é a Carol, né? Então a Carol também vai ser uma outra plataforma também para a construção de chatbot também, que vai ser bem interessante, que nós aqui da TOS estamos desenvolvendo. A última ferramenta que eu utilizei foi a da Alexa, até para aproveitar que eu fui em alguns encontros que eles fizeram para mostrar como que funciona a interface, porque ela vem vindo em português, então eles querem passar bastante informação para os desenvolvedores usarem bastante, né? E aí, essa última ferramenta a gente ainda não está tendo acesso em português, porque ele está em beta para 5.000 usuários. Estou com a expectativa de lançar para todo mundo esse ano, e aí sim a gente conseguir utilizar, mas a interface no site a gente já consegue ver qual é a biblioteca de palavras que ela vai reconhecer, e eu achei bem interessante. É bom a gente entender, na verdade, como todas elas minimamente funcionam do ponto de vista de design para oferecer a melhor solução. Seja juntando mais de uma plataforma, tá vindo a Carol, como vocês comentaram, ou utilizar uma que já proporciona toda a conversa que eu preciso propor. Então é importante que o vui designer, que é o profissional que faz isso, né, entenda o que essas plataformas oferecem, não como elas funcionam em si, para que consiga pensar nessas soluções. Então, estou bem esperançosa aí para esse final do ano, início do ano, para ter mais contato. Legal. E aproveitando que a gente está falando da Carol, ela tem uma base de inteligência artificial muito forte. Vocês acham que é importante ter inteligência artificial com o chatbot ou é uma coisa mais ping-pong? Filosófica essa pergunta. Eu comecei o momento pimenta aqui, então vão se preparando que eu só tô começando. É que eu, como designer, sempre vou responder depende, né? Eu respondo depende para todo mundo. Porque assim, se você for pensar em uma solução que não tem inteligência artificial, como eu falei, ela pode beber de algumas APIs, alguns serviços que podem estar disponíveis, né, em outras plataformas. E aí, esses serviços já conseguem me trazer uma jornada personalizada, como a gente estava falando. Digita o CPF. Digitou o CPF? Nossa, já sei tudo, desde quando você é meu cliente, se você tem algo em aberto, se você fez uma compra semana passada,
Óbvio que depende tudo da gente ter essas informações disponibilizadas, mas é possível. Então, não precisaria de uma inteligência artificial para personalizar. Eu acho que precisa de uma inteligência artificial para que ela fique um pouco mais natural e livre, que é o que a gente chama de jornada aberta. Então, quando a gente tem uma interface de voz que, sem inteligência artificial, ela precisa ser uma conversa fechada. Então, é a própria interface que vai guiar o usuário e vai dar a entender de que ele está controlando a conversa, mas na verdade não, porque as opções são muito restritas. Quando a gente tem uma inteligência artificial, é totalmente diferente. A gente já traz NLP, NLU, e aí sim a gente tem uma conversa aberta, que ele vai lá e eu faço uma pergunta, ele pode me perguntar, ele não precisa necessariamente me responder. E aí eu vou usar a inteligência artificial para propor uma jornada que seja dentro do que ele está fazendo. E aí vem os treinamentos, toda a curadoria, como a Rafaeli explicou, das intenções. É bem mais amplo o espaço, mas só que ele fica muito mais natural. Porque numa conversa não é isso, né? Eu pergunto, você responde, pergunto, você responde. Às vezes tem pergunta para depois responder. E às vezes tem uma resposta depois da resposta. Então é um pouco mais complexo na vida humana. Já fiquei até tonto aqui. Você precisa entender um pouco, como a Rafaeli falou, o objetivo que você tem disponível do ponto de vista de desenvolvimento para aí entender se você vai precisar de uma inteligência artificial ou não. Eu concordo muito com a Janaína. A palavra-chave é depende. Depende muito do que você vai fazer. Se o teu chatbot ele vai ser um chatbot mais simples, mais básico, por exemplo, um chatbot para abertura de issues, um chatbot que realmente ele está automatizando um processo muito fechado. Aí não faz sentido você usar a inteligência artificial com ele. Agora, se você está construindo um chatbot que vai ter um aprendizado, por exemplo, você quer fazer seu chatbot passar no teste de Turing lá, né? Então você precisa muito que ele tenha essa característica. E vai depender de todos esses fatores. O importante é que você crie um chatbot que seja eficiente, independente dele ter ou não essa inteligência artificial. Outro ponto interessante, até que a Janaína falou, e a Rafa também complementou, que ela estava falando que a Janaína usou a Alexa, né, da Amazon, e uma coisa bem interessante que eu estava vendo é que a própria Google, para fomentar o Google Home, que nem saiu no Brasil ainda, mas eles já estão precisando de aplicativos para isso, eles têm até um concurso para desenvolvimento que eles chamam de Actions. Então, não necessariamente toda a parte tipo de interpretação da língua e tudo mais já é feito pelo próprio Google. Mas aí você desenvolve o quê? Como se fosse um aplicativo, é o que eles falam de actions, né? Que é basicamente aplicativos para voz, né? Então, tipo assim, um aplicativo que, sei lá, você fala, faz uma compra, né? Como a Gina falou e tal. Mas assim, no caso da Google, eles disponibilizam o Docker e tudo mais. Então, assim, como a Gina falou, depende. Eu tenho um perfil de desenvolvimento muito parecido com o da Rafa. Eu não sou um data science, mas dá pra gente consumir e fazer algumas ações. Dependendo do cara fala, faça isso. E deixa que a engine e a Google, a Alexa cuida, né? Eu acho que é isso mesmo. Eles estão pesadíssimos, até quem participar desse concurso que eles estão fazendo e passar dentro das diretrizes e a skill for publicada oficialmente, vai ganhar uma Alexa que fala em português para poder usar antes de todo mundo. Então eles estão bem fortes nisso. O Google também, ele já começou a passar algumas propagandas no YouTube sobre o Google Home, né? Eu falei, gente, o negócio tá vindo de verdade, espero que venha mesmo, né? E venha forte. Todo mundo se coçando, coisa linda de ver. Vou perguntar, qual que é a dinâmica para a construção e manutenção de um chatbot? Para fazer o monitoramento, aprendizado? Vou começar então essa resposta de novo dizendo depende, porque quando temos uma inteligência artificial é feito de uma maneira e sem inteligência artificial é bem diferente. Sem inteligência artificial, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é a natureza da interface. Se é uma interface numérica, que a gente chama de DTMF, ou se é uma interface por voz, que é o VDA ou agente virtual, onde o usuário fala e a interface entende e vice-versa. Aqui a gente tem, nessa que é voz com voz, o NLU e o NLP, e escutando a gente já consegue ter alguns insights do que poderia melhorar. Para ficar sustentado, os dados com as marcações que são feitas nas intenções ajudam muito, mas só de escutar já é bem bacana. Quando é só numérica, aí sim, a gente precisa entender primeiro quais foram as marcações feitas
porque elas serão os guias para que a gente escute algumas ligações e aí sim consiga saber o que pode melhorar dentro daquela interface. Então é um pouco mais manual, digamos. Agora, se a gente está falando de um voice bot, como ele já fica dentro de uma plataforma, ele já é codado um pouco diferente, pelo menos na minha visão, né? Acho que a Rafaeli talvez possa complementar. Ele é codado de uma forma diferente dessas interfaces que são Azuras, é outro contexto, é outro propósito, é outra coisa completamente diferente. Aí sim a gente entra no contexto de bot mesmo. Então tem a equipe de curadoria, onde eles vão pegar quais são as palavras que estão mais interferindo entre as entidades e as intenções. E aí de lá a gente vai fazer um estudo para que depois se proponha uma melhoria. Então cada interface tem o seu processo diferenciado. É isso mesmo, depende muito da aplicação, de como é feito, da inteligência artificial. No geral, você tem um local, falando assim de forma simples, onde tudo que ele não entendeu, ele coloca lá. E a partir dali você pode mandar para essa área, que a Janaína comentou, onde alguém vai ajudar ele a entender qual que é a intenção daquela frase, né? Por que ele não entendeu. E isso é interessante porque ali você também consegue filtrar, às vezes, alguma coisa ofensiva. Então, essa parte desse ciclo dele é bem importante para ele se desenvolver. As coisas que ele vai aprender. Você também pode ter aquela parte de feedback do usuário, que ele, geralmente, quando a gente interage com um chatbot, né? Ele pergunta se resolveu, ou ele fala que não entendeu. Então, tudo isso faz parte desta manutenção do chatbot, né? Essas funcionalidades de entendimento, elas ajudam a sempre evoluir esse chatbot e também a ele cada vez ficar mais adequado ao negócio. Por isso que o chatbot ele é uma coisa sem fim. Quando ele tem uma inteligência artificial, ele está sempre aprendendo. Para isso que serve essa parte de entendimento e esse monitoramento do que o meu chatbot está entendendo, como que ele está interagindo com as pessoas que usam ele. Legal, eu vou aproveitar que você falou de problema, Rafa, e vou entrar no segundo momento pimenta aqui. Falar, em que momento vocês acham? Aí a resposta pode ser tanto como usuário quanto como desenvolvedor de um chat ou de um voice bot. Em que momento essas duas ferramentas podem atrapalhar a operação ao invés de ajudar? Bom, eu acho que pode atrapalhar quando a solução não consegue resolver o que o usuário precisa. Então, por exemplo, já teve algumas situações em que eu me deparei com projetos em que a gente tinha que soltar o microfone para o usuário falar alguma reclamação ou algum elogio, por exemplo. E de lá ele ia conversar com alguém em 100% dos casos. Aí eu falei, tudo bem, por que a gente vai então soltar o microfone para ele falar? Não é melhor então ele ir direto falar com alguém, já que em 100% dos casos a gente vai ter um transbordo? Ah, é porque de lá a gente vai ver o que vai fazer com isso. Eu falei, então isso foi muito ruim, porque primeiro, o usuário vai ter que repetir de novo para a pessoa que vai falar com ele lá no call center, ele vai ter depois uma expectativa, já que ele falou para a máquina, e a máquina vai simplesmente falar assim, valeu, já estou te transferindo. Então, assim, atrapalha. Se a gente não vai fazer alguma coisa com o que o usuário está trazendo de problema, tira isso da frente, não fica criando unicórnio, sabe? Deixa que o unicórnio que está lá no call center resolva. Eu acho que é bem assim, curto e grosso. É a coisa de brasileiro criar burocracia para tudo, né? Só falta criar burocracia num voice bot, né? Quando na verdade a ideia dele é facilitar e acelerar o serviço, né? Mas você nunca duvide da capacidade do brasileiro. E como uma pessoa que gosta muito de bots, que sou, eu acho que o chatbot em si, ele não atrapalha. É o que a Janaína falou, tem muito a ver com a jornada que foi programada para ele, né? Então, ele tá só seguindo o que a gente fez para ele. Então, na minha visão, ele não atrapalha. O que atrapalha é realmente essa construção do projeto, da jornada, como ele tá interagindo. Ele está fazendo o que foi programado, né? É como todo programa, né? A gente fala, o programa deu problema. Não. Foi o Orelha que estava no teclado que fez besteira na hora que digitou. O programa nunca dá problema. E aí, xinga o pobre do bot, né? Mas a culpa xinga ele no chat, xinga ele na voz, mas talvez a culpa é de quem programou ele, né?
Eu já peguei pra, sei lá, ligar num saque que era um chatbot, eu falei, atendimento, 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 tipo, por favor, atendimento, pra me jogar no atendimento. Quem nunca, né? Maldade. Então, essa é outra regra de ouro. Se você tem um bot que ele é limitado, independente do motivo, seja porque não deu para colocar dinheiro, ou porque ainda não tem serviços, ou não tem uma inteligência artificial legal, enfim, independente do motivo. Se você tem um bot que é limitado, já fala o que o seu bot faz, porque aí você não vai passar esse carão da pessoa ficar lá achando que ele faz tudo, mas não faz porque não responde. E o inverso também, o usuário não perde o tempo dele falando, eu queria tanto fazer X, mas não dá certo, será que sou eu? Será que é a máquina? Isso aqui não responde. Vou ter que procurar uma ajuda real, né? Espiritual, né? Ou espiritual, exatamente. Então, assim, já fala, olha, o que eu posso fazer é ABC. Não, aqui eu tenho um macete pro Álvaro. Se ele falar cancelamento, eu tenho certeza que vai passar pro atendimento. Eu não tenho dúvida disso. Foi complicado aquele dia. Atendimento! Atendimento! Que eu acho que meu cartão foi clonado, coisa assim, eu tava desesperado e não queria me passar. Você quis dizer, sei lá, saque? Eu falei, não, atendimento! Que maldade. Tem muitas características dos nichos, como vocês estão trazendo, assim. O que a gente quer dizer com isso? Cada nicho de mercado tem as suas urgências. Então, se a gente está lá numa questão de banco, tem coisas que, por mais que o bot vá resolver, a pessoa não quer. Ela se sente culturalmente mais abraçada se falar com alguém. Então, roubo, essas coisas. Eu deixo a porta aberta também para falar com alguém, além de falar com o bot, né? Qualquer outro nicho também vai ter suas outras peculiaridades. Você está num voo, meu voo foi acomodado. Não sei se eu quero falar com a máquina, vocês mudaram meu voo, você quer que eu fale com a máquina? Então, assim, é importante também entender aonde aperta o calo do usuário, que isso vai ajudar a tirar o bot da frente e o seu usuário vai se sentir mais feliz. Eu tô imaginando o Álvaro tentando falar do cartão dele. Tá tudo resolvido, então você me passa o seu nome inteiro e a mulher é um voice bot. Me passa o seu CPF e ele tentando anotar tudo. Ia ser uma coisa engraçada de ouvir. Não, isso aconteceu nem precisa ir muito, hein? Acho que eu peguei raiva de chatbot. Não, tô brincando. Ontem mesmo a internet na minha casa caiu. E eu liguei lá, né, pra operadora. Aí eu fui atendido pelo chatbot. Então você tá com problema, faça isso. E se der qualquer problema, ligue pra gente. Tchau. Aí desligou. Falei, não é possível. Aí eu tive que ligar de novo. Olha, eu vi aqui que você me ligou. Você quer falar com um atendente? Ou sim, porque eu já tinha feito isso. Mas tipo, o cara desligou a minha cara. O chatbot falou assim, faça isso e qualquer coisa liga pra mim de volta. Tchau. Cara, tá aí a dica pra todas as operadoras, cara. Se fizerem isso em todas as ligações, resolveu o problema delas, né? Ou piorou, né? Eu falei, resolveu o problema dela. O cliente, coitado, né? Então vamos perguntar aqui, baseado nas lições que a gente aprendeu em tudo isso que a gente falou, quais que vocês acham que é as dicas para quem quer aprender mais, quem quer começar na carreira, como é que o pessoal podia entrar nesse mundo? Tem muito conteúdo bacana na internet hoje, eu posso indicar alguns links para o pessoal, artigos do Medium, tutoriais. Você não precisa ser um grande especialista na área de inteligência artificial, mas é muito legal também estudar isso, porque isso vai te ampliar muitos horizontes, claro, mas você também pode começar na área com diversos conhecimentos utilizando o que já está pronto. Então a minha dica é essa, é sempre estudar, ter curiosidade, ir atrás e sempre estar preocupado com a parte da usabilidade, da acessibilidade, cuidar também com textos longos, cuidar com o objetivo das coisas, né? Se o meu chatbot, se ele vai fazer sentido, se o meu voice bot, ele vai fazer sentido pro meu negócio mesmo, né? Mas nada também impede de você estudar e começar a criar chatbots também para adquirir esse conhecimento. Então a minha dica seria essa. Muito bem, mandou ver. Acho que só complementando, a gente está num momento muito bom para quem quer buscar essas informações, porque de fato elas já estão um pouco mais concentradas e já tem pessoas que já têm tempo fazendo design para voz. Não é como eu comecei, que eu nem sabia na verdade que era UI. Nossa, eu só tinha um mentor, então se esse mentor não trabalhasse mais comigo, eu ia falar, meu Deus, e agora? E nesse momento não, já tem várias pessoas atuando com isso. Então, participe dos meetups das comunidades. Tem sempre 3 comunidades muito unidas nesse assunto, que é a comunidade de UX Writing,
de chatbot mesmo, e a comunidade de VUI. Elas estão sempre em conjunto, fazendo meetups, conferências, bastante network. Então, vá conhecer essas pessoas que trabalham com isso para conversar com elas, leiam esses artigos publicados na internet e procure também literatura. A gente ainda essa é uma das bandeiras que eu defendo, a gente ainda tem praticamente quase 100% das literaturas em inglês. Então, se você tiver facilidade, procure, porque isso já rola um tempo lá fora. Tanto que tem um livro central sobre design de voz, que é o Design Voice User Interface com a Cat Pearl, que é uma head de design lá do Google. Essa é a bíblia, digamos, só está em inglês. Mas agora com esses profissionais que já estão atuando no mercado há um tempo, já vamos começar a produzir conteúdo nacional em português para cada vez trazer mais inclusão e essas pessoas também atuarem, porque vão ter muitos nichos, muitas oportunidades e se você continuar sempre procurando boas práticas, conversando com essas pessoas, lendo as novidades que aparecem, você tem mais chances dentre todo mundo. É muito legal essa parte da literatura, né? Porque ela te dá uma base muito boa e chatbots é uma coisa que já existe há muito tempo. Ele está agora, né? Digamos, um assunto da moda, mas é uma coisa que já existe há muito tempo. Então, essa dica da literatura é muito interessante. Pra gente também ter uma base bem consolidada na hora de trabalhar com chatbots e com voicebots também. É verdade. Porque na hora de mostrar o porquê que você fez aquilo, não pode ser no achismo, né? Independente da área que você tá. Então, se você fala, olha, não, já foi feito, tem um case, tem uma boa prática publicada em tal lugar. Isso é fácil de encontrar. É pesquisar por essas palavras que você vai encontrar uma vasta biblioteca para ler bastante aí durante o final do ano e 2020 também. Pra finalizar, então, a gente sempre pede no final dos nossos programas uma dica da semana. Livro, evento, qualquer coisa. Pode ser ou não relacionado, tá? Não necessariamente. Então, começa aí, Janaína. Uma dica aí de leitura, de série, assim, qualquer coisa. Jogo, enfim. Que legal. Acho que eu vou dar, então, uma sobre esse tema e outra não. Acho que uma sobre o tema é o filme Her. Não sei se vocês já assistiram. Fantástico, filme muito bom. É aquele filme assim que eu preciso assistir de vez em quando para poder lembrar por que é tão apaixonante trabalhar com voz, né? Você realmente começa a conversar com algo que não tem a mesma natureza que você, mas ao mesmo tempo te entende, é muito louco. Então eu recomendo, é do Spike Jonze, o filme. E é com o mesmo autor que vai fazer o Coringa, então recomendo muito quem não assistiu, que assista até mais de uma vez, é muito interessante. E trazendo um pouco agora para fora do tema, eu gosto muito de Guimarães Rosa, eu vou trazer a força da literatura nacional, então eu recomendo que vocês leiam Sagarana, que é um livro que é uma leitura bem desafiadora, porque ela traz essa questão que eu falei do preconceito linguístico, porque tem várias palavras que você pode não entender, mas se você se debruçar e realmente ler aquele livro, você vai compreender dentro do contexto. É para isso que importa a comunicação, não é você ter 100% do entendimento, é a mensagem ser passada. E é uma leitura bem diferente de qualquer outro tipo de autor que a gente possa imaginar. Ele tinha uma escrita muito própria, então eu sou muito fã do Guimarães. Teve uma ferramenta que eu escutei algumas pessoas da área de chatbots falando, é uma ferramenta chamada Rasa, e ela é uma ferramenta open source para auxiliar nessa parte de machine learning, e ela serve tanto para os bots de texto quanto para baseados em voz. Ela não é nenhum livro, mas eu esqueci de mencionar ela quando eu falei das outras ferramentas, né? Eu ainda reforçaria a parte dos meetups, que a Janaína colocou, porque quando você começa a ter contato com a comunidade de chatbots e olhar as pessoas, você se inspira com elas e você começa a perceber, nossa, eu posso estar ali também. E nada vai te impedir disso, sabe? Então, eu reforçaria essa parte de eventos. Bacana. Eu acho que hoje quem está envolvido com tecnologia e não presta atenção nos meetups tá perdendo muita coisa bacana, cara. Eu acho que a TOTOS tem investido muito aqui, um pouquinho de dinheiro, muito tempo. Eu acho que é impossível respirar tecnologia hoje
sem pensar em meetup. Excelente dica. Olha, eu essas 2 últimas semanas enfiei a cara no React, queria aprender a lidar com esse bichinho aí, consegui fazer um projetinho bacana, então não deu tempo de assistir nada. Pouquinho de tempo que eu tinha livre, que meu moleque deixava eu trabalhar, eu enfiava a cara em exemplo lá e consegui fazer um projetinho bacana. Então essa semana eu vou ficar devendo... Não, React, a dica é React. Dica aí. Mas quem quiser, o React é fantástico. É que eu não posso falar muito, porque a gente na TOTOS usa muito o Angular, que é fantástico também. Acho o framework da Google espetacular. Mas eu gostei de colocar a mão na massa no React. É um frameworkzinho bem bacana para trabalhar. Não, mas aqui você pode ter certeza que alguém usa React aqui nessa empresa. Fica tranquilo. É muito grande. E você, o que mandar, Barô? A dica que eu dou é uma dica que tem a ver com o tema também, que é uma série nova da HBO, que chama Years and Years. A série em si é bem deprimente, porque é o mundo como nós vivemos, indo pra goela abaixo, e é muito provável que aconteça aquilo que aconteceu na série mesmo. Eu não duvido nada, é bem deprimente, mas com relação a chatbot, é legal que a série ela se passa em 2025 no primeiro episódio, e cada episódio é um ano ali pra frente, então 2026, 27, 28, 29, 30 e tal. E o mundo vai indo buraco abaixo cada ano, porém esse senhor ele vai evoluindo, tanto que aí, né, pega depois um senhor antigo, nossa, tem esse senhor ainda, que é o tipo Alexa o nome, se chama senhor. E é bem interessante porque se você pode acompanhar a evolução dessa máquina, que pelo menos essa tá dando certo. É uma série muito boa e bem desesperadora também. Mais uma dica seria conversar com uma chatbot chamada Mitsuko. Não sei se vocês conhecem. Ela é considerada o melhor, né, chatbot até agora, porque ela passou no teste de Turing, que eles fazem um prêmio lá, ela já ganhou 5 vezes. Então eu conversei com ela hoje e comecei a perguntar o que ela queria que eu falasse dela no podcast. E aí foi engraçado, porque eu contei pra ela que eu ia participar de podcast sobre chatbots, né? Que legal. Assim, ela é bem filosófica, né? Eu achei isso bem interessante. Então eu recomendo pra todos essa experiência, assim, que eu achei bacana você conversar com ela e começar a fazer esse tipo de pergunta, né? E o que ela pediu pra você falar? O quê? Eu fui questionando várias coisas, né? Ela disse que a segunda tarefa dela era ajudar as pessoas a praticar inglês. Aí eu questionei ela para saber qual que era a primeira e como que ela definiria ela mesma. Então ela falou: eu sou o último resultado em inteligência artificial, que pode reproduzir capacidades do cérebro humano com uma grande velocidade e acurácia. Mas os meus amigos me chamam de Mitsuko. Parece meu filho que às vezes pergunta, né? Eu perguntando pra ela, às vezes meu filho pergunta assim: pai, o que é arte? O que é política? Eu falei: como assim, filho? Você tem 3 anos, rapaz. Porque ele escuta essa palavra e não sabe. Ele pergunta: pai, o que é arte? Eu falei: meu Deus do céu. Toma esse livro de filosofia e lê tudo ele que ele vai te ensinar. Janaína, Rafa, fantástico esse nosso papo. Queria agradecer muito a presença de vocês. O pessoal que está ouvindo com certeza aprendeu muito. E eu queria agradecer também ao Álvaro, que está aqui com a gente aqui sempre em todos os podcasts. E a todos vocês aí pelo tempo e pela paciência de vocês. E a gente se vê no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.